que e como você deve ler a Era de Ouro dos quadrinhos do Batman. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje então nós vamos fazer aqui mais um videozinho que foi indicado por um dos membros do canal. Sempre lembrando que o último dia do mês eu trago aqui um videozinho então indicado, solicitado, com o tema escolhido por essa galerinha. Inclusive, se você quiser fazer parte dos membros, tem um botãozinho escrito que seja membro. Dá uma olhadinha lá que tem vários benefícios pra você, caso queira contribuir com o canal dessa maneira. E o valor pra ser membro é pequenininho, hein? R$ 2,99, é coisa pouca, eu diria, eu acho, eu espero. É menor que o valor de um gibi da Panini, isso eu posso garantir. Mas pois bem, hoje o vídeo foi indicado pelo Pedro Henrique de Souza, um membro bem antigo, um dos primeiros também, onde ele pede para falar sobre a Era de Ouro, pois ele gostaria de saber como ser convencido a ler a Era de Ouro do Batman nos quadrinhos. Visto que a Era de Ouro tem um fator um tanto quanto datado, por assim dizer, é outra linguagem, são outros roteiros, são outros desenhos, a narrativa é diferente e talvez isso, para algumas pessoas, pode ser um impeditivo para ler, até porque o texto não é uma coisa que possa fluir para a pessoa, às vezes é muito infantil aqueles quadrinhos e coisa do tipo. Então eu vou dizer para vocês aqui o que eu fiz para começar a ler a Era de Ouro, como é que eu consegui me transportar para este período e conseguir apreciar essas histórias. Então antes de eu começar, aproveite e aperte aqui a curtinha, porque isso ajuda pra caramba o vídeo a subir nesse YouTube, meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo no canal aqui, um vídeo sempre para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o universo do morcego. Então fica a dica. Vamos começar o videozinho propriamente dito. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês, meus amiguinhos, é que toda era meio datada em relação a essa questão do roteiro e mesmo dos desenhos, né? Cada era, seja a Era de Ouro, de Prata, de Bronze, Moderna e assim por diante, vai ter a sua linguagem de comunicação com o leitor. E às vezes essas eras do passado não vão conversar conosco que lemos as eras atuais. Isso é um fato, nem precisava estar explicando na verdade, mas pode ser que seja algo nebuloso para algumas pessoas. Então, por exemplo, quando você vai ler histórias, não necessariamente da Era de Ouro, mas da Era de Bronze, do Daniel O'Neil, do Steven Englehart, pode ser que o texto desses quadrinhos não pegue muito você. E você possa achar que, putz, quem falou que o Daniel O'Neil escreve bem? Quem falou que o Steven Englehart escreve bem? Esses caras escreveram esses textos aqui que estão dando sono pra mim. Pode acontecer, não tenha dúvida disso. Tem gente que não gosta do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, do Frank Miller, que dizem que é um quadrinho ruim, datado. Muitas pessoas acabam implicando com a questão do desenho do Frank Miller. Então, às vezes, pode ser que realmente aquele quadrinho não pegue você tanto por causa da época que você está começando a ler quadrinho ou que você lê quadrinho. Mas a maneira como você lê os quadrinhos hoje em dia não quer dizer que os quadrinhos do passado não tenham a sua importância e não tenham a sua importância histórica, principalmente. Uma evolução de um personagem como o Batman é bem notável em quadrinhos como o do Daniel O'Neil e do Steven Englehart, como citei agora. Então, às vezes, você tem que realmente pegar histórias específicas para entender exatamente qual que é a importância daquela era especificamente. Eu acho que hoje em dia, qualquer personagem de quadrinhos que tem mais de 60 anos, às vezes mais de 50 anos, você realmente precisa de um guia para saber exatamente por onde começar e quais são as melhores histórias para você tomar gosto pelo personagem. Por isso que eu sou muito contra você começar a ler o Batman por ordem cronológica ou coisa do tipo. Porque dentro dessa ordem cronológica você vai pegar algumas histórias que não são boas e você pode até pegar ranço do personagem por causa disso. É claro que o Batman é um personagem um tanto quanto privilegiado porque suas histórias no começo, seja por exemplo começando ali a partir de Batman, não são boas histórias. Então dá pra você contornar essa questão da cronologia ter histórias ruins. Mas ainda assim talvez você pegue uma bucha ou outra ali, talvez você pegue uma história que complica um pouco o meio de campo envolvendo o morcego, como por exemplo Batman Ano 2. Batman Ano 2 é uma história que traz o Batman com uma arma quase matando e assim por diante. É uma história que é meio complicado para você entender o morcego. Por isso eu dou dicas de histórias para você começar a ler o Batman, que eu fiz até um videozinho de top 12 histórias para você então entender o personagem e depois mandar bala nas outras histórias. Se você pegar outros exemplos fora dos quadrinhos, você vai ver que tem coisa parecida também, como por exemplo o Doctor Who. Doctor Who é um personagem lá da Inglaterra, né, lá da BBC, que faz muito sucesso e que porra, tem mais de 50 anos e tem vários doutores, tem várias coisas que aconteceram nessa mitologia assim por diante, que também é um personagem que simplesmente não dá pra você chegar de paraquedas num episódio qualquer lá, porque talvez você não se sinta afeiçoado em relação ao personagem, fale que porcaria é essa. Eu lembro que quando o personagem ia completar 50 anos, que um episódio dele ia passar no cinema, não sei o que, tava todo mundo querendo saber como é que começava a assistir esse personagem, né? Os episódios da série dele. Aí tem a fase antiga, a fase moderna. Inclusive todo mundo dizia pra começar assistindo a partir daquele episódio lá do Blink, né? O Não Pisque, o Pisque, sei lá qual que é o nome em português. Enfim, pra você ver um exemplo assim que não dá pra você simplesmente cair de cabeça lá e, sei lá, talvez ver o Doctor Who de maneira cronológica. Talvez não dê certo. E bom, eu dei toda essa volta aqui pra explicar que pra você ler a Era de Ouro especificamente, primeiro você vai ter que entender a linguagem da época especificamente, vai ter que se desprender dessa questão do quadrinho ser um tanto quanto infanto-juvenil e você
vai ter que pegar os quadrinhos que fazem história dentro do universo do Homem-Morcego. Porque se você perceber, muitas coisas que fazem parte da mitologia do Homem-Morcego hoje em dia, que são exploradas em filmes, animação e assim por diante, a maioria delas surgiu na Era de Ouro. Além do Batman ter surgido na Era de Ouro, obviamente, nós tivemos o Comissário Gordon surgindo na Era de Ouro, Robin, Coringa, Espantalho, Mulher Gato, Pinguim, Charada, Duas Caras e assim por diante, Batmóvel, Batcaverna, Bat-Sinal, Batarangue. Muitas coisas que a gente vê hoje em dia na figura do Homem-Morcego, nos quadrinhos atuais, surgiram tudo na Era de Ouro. Então, quando eu comecei a ler a Era de Ouro, eu fui atrás desses quadrinhos que tinham esses primeiros surgimentos. Eu lembro muito bem de cabeça, uma das primeiras histórias da Era de Ouro que eu fui ler foi a primeira aparição do Espantalho. O Espantalho surgiu na revista World's Finest Comics número 3. E eu lembro que essa história me marcou bastante porque era uma história que ela mostrava um lado pesado até do Espantalho, de certa maneira. Lembrando, é uma história infantil, mas ao mesmo tempo nós tínhamos o Espantalho querendo demonstrar para a classe que ele estava dando aula ali de psicologia como é que funcionava o medo. E o que ele fez para demonstrar esse medo para a classe de alunos que ele estava dando aula? Ele pegou uma arma de fogo e começou a atirar pro lado, deixando todo mundo, porra, o que tá acontecendo aqui? Meu Deus, o cara tá atirando para todo mundo e todo lado e não sei o que. E essa história me marcou então pela maneira como o Jonathan Crane atuou como professor dentro da sala de aula. É uma coisa assim que, nossa, que coisa diferente. E toda a evolução do personagem durante a história, enfrentando o Batman e Robin, me soou muito interessante também. E eu acabei indo atrás de outras histórias desse quilate, como por exemplo a primeira aparição do Coringa, que é uma história famosíssima, uma história muito interessante, muito boa. Depois eu fui ler as histórias com a primeira aparição do Duas Caras, que é tudo um arco, que nós temos a criação do Duas Caras, né, o Harvey Dent tendo o acidente dele, e tem umas 4 ou 5 histórias para ele voltar a ser o Harvey Dent e não ter mais o problema com o seu rosto dividido. Então é um arco, de certa maneira, de histórias que nós temos com o Harvey Dent. Claro que posteriormente ele viria a ter um novo acidente, se tornaria o Duas Caras de volta, mas ainda assim você vê que tem todo o arco interessante envolvendo este personagem. De certa maneira o Coringa também tem uma espécie de arco dentro das suas histórias para se tornar depois um vilão recorrente. Ele começa da Batman número 1, ele vai aparecendo em outras histórias do Batman, mas sempre no final da história que ele aparecia como vilão, acontecia alguma coisa para parecer que ele morreu, mas para depois ele voltar de alguma outra maneira e assim por diante. Se você pegar, por exemplo, a primeira aparição do Robin também na Detective Comics número 38, uma história importantíssima para a figura desse personagem, que introduz elementos interessantes como o Tony Zucco, tem aquela cena famosa do Batman e o Robin fazendo juramento com a luz de velas. Então eu acho que a Era de Ouro, na verdade, no começo ela tem que funcionar trazendo para você histórias importantes e significativas para a mitologia do Homem-Morcego, porque é assim que você começa a tomar gosto por essas histórias, começa a entender a linguagem dali e começa depois a querer ler outras histórias que não estejam ligadas necessariamente a uma origem famosa de algum personagem da mitologia do Homem-Morcego. Ainda assim vai ter histórias que realmente você não vai conseguir se ligar. Eu lembro que tem uma história que o Batman e o Robin acabam viajando no tempo, ou vão, sei lá, pro mundo de conto de fadas, que envolve o João e Pé de Feijão. Essas histórias são realmente chatinhas. E você lendo as histórias assim seguidamente, você vai encontrar essas mais chatinhas. Mas isso acontece normalmente você lendo as revistas mensais hoje em dia, onde você um mês vai ler uma história que é interessante e passa para outro mês uma história chata pra caramba. Ou às vezes pega umas coisas que você fica assim, nossa, que piração foi essa, né? Tipo, por exemplo, eu não consigo ler Death Metal, que é uma coisa que ultrapassa os meus limites envolvendo o Homem-Morcego, que é a mesma coisa que eu ler uma história do Batman e o Robin enfrentando o João Pé de Feijão. Também é uma história que não me conecta, que não tem sentido. Então, independe a era especificamente que você está lendo, até porque as histórias ruins vão ter em todas as eras possíveis. O fato é você entender a linguagem da época e mandar bala nas histórias principais para depois pegar o grosso de tudo mesmo. Talvez se você tenha aquelas 3 edições de Batman Crônicas, não seja legal você ler tudo seguidinho assim, porque realmente vai cair nisso que a gente está conversando agora, né? De não gostar das histórias especificamente, porque tem algumas coisas que não funcionam por este momento para você. Mas então a dica fica para você pegar esses surgimentos importantes, né? Pega a primeira aparição do Batman, pega a primeira aparição do Robin, a primeira aparição do Coringa, Mulher Gato, depois pega as histórias mais famosas também como Batman e os Homens Monstro, depois Batman e o Monge Louco, por exemplo. Aí você vai pegar aquela história do Coringa caindo num tanque ácido, né? Que temos a primeira aparição do Capuz Vermelho, uma história importantíssima também para a mitologia do Coringa. Dá pra pegar também a primeira aparição do Charada, a primeira aparição do Pinguim, essa primeira aparição do Duas Caras, que é muito interessante, todo esse arco que vai compondo, e aí você vai, eu acredito que você possa começar a tomar gosto por essas histórias desta época. Se você mesmo assim não gostar do que você leu com esses momentos históricos, talvez realmente não seja aquele momento, aquela época bacana para você ler de quadrinhos do Batman. Talvez você realmente tenha que ficar nos quadrinhos atuais e coisa do tipo. Mas se você tomar gosto lendo essas histórias importantes do Batman da Era de Ouro, eu acredito que possa funcionar melhor as outras histórias dessa era, te dando uma bagagem maior então para você começar a ler desde lá Detective Comics número 27 até, sei lá, a edição número 1000 Detective Comics.
sei lá. Minha dúvida é, você também tem problemas para ler histórias da Era de Ouro? Você não consegue pegar o ritmo dessas histórias, o desenho não cai bem para você? Você tem esses probleminhas? Traga aqui embaixo nos comentários o que você acha e se você consegue ler de boa também, né? Vai que você, pô, não tem nenhum problema, eu adoro essas histórias. Eu gosto bastante. Traga seu comentário aqui embaixo e deixa um morceguinho simbólico aí para representar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. E além disso tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!